Muito bem, nosso cumprimento aos nossos amigos do canal. Hoje o nosso tema, ciência e religião. Onde podem combinar? A história tem contado que a ciência e a religião têm entrado em conflito desde o seu início. Acreditamos que a religião tenha iniciado primeiro. Com o tempo, os homens começando a fazer as perguntas a respeito da vida, a respeito de tudo, começaram então a criar, ou a originar trabalhos científicos, mesmo que rudimentares. Houve então um momento em que a religião comandava tudo. Os cientistas tinham que seguir aquilo que já era dito por revelação para as religiões. Essas revelações seriam supostamente fornecidas ou por espíritos, ou por deuses, ou por entidades superiores e invisíveis, o que levava os pesquisadores, os cientistas, as pessoas que tinham o pensamento centrado mais na razão, a ter dificuldade com este pensamento. Então surgiram os conflitos. Desses conflitos, muita gente morreu, muita gente passou por dificuldade, foi presa. E algumas pessoas, inclusive, foram tidas como feiticeiros e muitas delas foram queimadas vivas. Então, antigamente, a dificuldade entre a ciência e a religião era muito grande. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, meu querido amigo do nosso canal, as coisas foram mudando. Antigamente, então, existia uma perseguição muito grande da religião contra a ciência, em alguns momentos, da ciência contra a religião, e esses fatos vieram então a fazer predominar em muitas das pessoas que eram céticas em relação à religião, uma certa raiva, um certo ódio, um certo desprezo que ainda persiste nos dias de hoje. Mas eu quero falar com vocês a respeito do papel do Espiritismo, pelo menos para nós que somos estudiosos dessa doutrina maravilhosa, em relação ao que o Espiritismo diz a respeito da ciência. O Espiritismo nos informa, nas obras de Kardec e nas demais, que a ciência e a religião devem caminhar juntas, que a ciência ela deve abrir portas e a religião deve acompanhar essas descobertas, porque a partir do momento que a ciência diz que é contrária ou prova que algo que a religião acredita não é verdade, a partir do momento que a ciência prova, nós devemos largar a religião e seguir a ciência. Esse é o pensamento de Kardec. O Espiritismo, então, como é uma doutrina filosófica também, que faz perguntas, que busca responder aos nossos questionamentos, o Espiritismo clareou bastante estes momentos tenebrosos da humanidade. Você que conhece um pouco mais, que já fez a leitura a respeito, por exemplo, da questão de Galileu Galilei, que falou sobre o sistema planetário, de que a Terra girava, ou gira, ainda gira, e até acabar vai girar, ao redor do Sol, e ele foi questionado pelas igrejas, pela igreja na época. E se ele não voltasse atrás no pensamento dele, nas ideias dele que ele pregava, naquilo que ele tinha provado através de observação, ele morreria. Então diz que secretamente ele falava baixinho, enquanto jurava que a Terra não girava ao redor do Sol, ele secretamente dizia baixinho: no entanto, a Terra gira. Então o Espiritismo ele veio clarear bastante esse problema, porque ele juntou ciência e religião e conclamou a todos para o estudo, para que pudessem então todas essas áreas chegar a um denominador comum. A união entre a ciência e a religião, ela virá. Talvez não demore muito, porque enquanto a religião afirma a existência do espírito,
a ciência caminha para provar que tudo é energia e que as coisas nada mais são que energia vibrando. E a partir daí chegaremos a um denominador comum, em um momento em que ciência e religião se tornarão uma coisa só, em que Deus passará a ser um conceito científico e deixará de ser apenas um conceito teológico. As consequências disso serão, principalmente, a diminuição dos conflitos nessa área entre ciência e religião e o aumento de pessoas interessadas na espiritualidade, interessadas em conhecer mais, em saber mais. E, possivelmente, as escolas passarão a falar mais de Deus, mais de espiritualidade. E este ceticismo que existe hoje, inclusive uma luta tremenda dos céticos para retirar a religião das escolas, ou a religiosidade, essas questões vão ser resolvidas a partir do momento em que ciência e religião se tornarem uma coisa só, como já é o Espiritismo, né, que na sua face filosófica questiona, na sua face de pesquisa ela é ciência e na sua face de religião ela nos aproxima mais de Deus. Um Deus menos homem, ou seja, menos sectário, menos parecido com o ser humano, mas mais parecido com algo acima, além da nossa compreensão. O Deus da inteligência suprema, o Deus da causa primeira de todas as coisas. Quanto mais conhecimento nós temos, será que teremos menos conflitos? Se o nosso conhecimento técnico for acompanhado do conhecimento espiritual, das informações espirituais, de conceitos voltados para as qualidades humanas, para as boas qualidades, como o bem, a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, se nossos conceitos voltarem para estes sentimentos, junto com a questão técnica da ciência, então nós teremos uma melhoria muito grande entre o homem e essas duas matérias que frequentemente se digladiam sem necessidade. Façamos então a nossa parte, criemos entre nós e aqueles que não acreditam nas informações espirituais uma empatia, uma abertura para que possamos levar o nosso conhecimento nessas áreas sectárias e descrentes e trazer o conhecimento científico que eles têm para a área espiritual. Juntando tudo, formando um pensamento mais humano, um pensamento mais harmonioso, mais forte, mais firme, que nos impulsione para Deus. É dessa forma que a ciência, um dia, será apenas um capítulo estudado dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, como já é feito no Centro Espírita. Então, a partir desse momento de movimentação dessas duas ideias, a humanidade será uma humanidade melhor. Bom, para concluir, então, o nosso estudo, eu gostaria de dizer que a cada dia que passa, a ciência está alcançando conhecimentos inusitados, informações que a gente não tinha há 100 anos atrás, hoje são infinitas, talvez. Se formos colocar num pacote, daria um livro imenso, tudo que foi adquirido nesses últimos 100 anos. Eu acredito que vai haver, sim, uma diminuição, como já está havendo, dessa dicotomia, dessa dificuldade de relação entre ciência e religião, e haveremos de ter, então, um ponto, ou vários pontos de consenso dessas duas áreas de informação. Falou? Você, meu amigo, minha amiga que está assistindo nosso canal, vamos estudar o Espiritismo, vamos buscar crescer, vamos aprender com os Espíritos amigos. Pessoal, no meu Facebook, eu estou com o canal lá, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, está lá no meu Facebook, canal do Centro Espírita.
E eu criei um canal, ou seja, uma página, né, como diz lá no Facebook, chamada Espiritualidade e Natureza. Esse canal ele vai ser especializado em dar informações a respeito da natureza e a respeito dos pensamentos espiritualistas de outras religiões, do próprio Espiritismo, mas sem a conotação do Espiritismo mais forte. Eu vou trazer mais a questão da espiritualidade mesmo, para alcançar os públicos, as pessoas que gostam dessas informações, mas muitas delas têm dificuldade em associar o Espiritismo a essas áreas do pensamento, porque elas estão doutrinadas nas religiões e muitas vezes elas acreditam que o Espiritismo é outra coisa. Mas aí a gente vai trabalhar isso devagarzinho para que vá conquistando um público maior e você poderá nos ajudar nisso, entrando lá na nossa página, compartilhando e nos ajudando. Eu acredito que todo mundo aqui que gosta dos meus vídeos pode nos ajudar lá. E os vídeos sobre a natureza eu vou colocando lá. De vez em quando eu devo colocar aqui, mas eu vou colocar a maioria lá no canal Espiritualidade e Natureza, que são informações também que todo mundo gosta, que todo mundo quer. Falou, gente? Faz esse favor para nós, compartilha lá e curte, né, a nossa página lá. A semana que vem voltamos então com mais um vídeo aqui no canal TV Ipiaçu Espírita. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.